Boa tarde, amigos. Estamos abrindo mais um preliminar à imagem do futebol aqui na Ubra TV, programa que você acompanha também nas nossas plataformas digitais. Além do canal 21 da NET, do 48 UHF, você pode assistir esse programa ao vivo no nosso Facebook, facebook.com/UbraTV, e também no YouTube da Ubra TV. Posteriormente, os programas são sempre armazenados para você conferir tudo o que passa, tanto aqui no nosso preliminar, quanto às 7 horas da noite no Cadeira Cativa e em toda a programação da Ubra com os diversos programas, em especial o Conexão RS, que começa às 6 horas da tarde, algumas das atrações locais da nossa Ubra TV. Hoje, sexta-feira, dia 12 de maio, véspera da estreia do Inter na Série B, dia já de estreia de gaúchos na Série B, porque Juventude e Brasil de Pelotas jogam hoje a partir das 8h30, e antevéspera da estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Para a gente debater esses assuntos, e foram muitas as novidades na manhã de hoje, entrevistas, tanto do Renato quanto do Antônio Carlos Zago, técnicos de Grêmio e Internacional. O Zago confirmando o time que estreia amanhã contra o Londrina, o Renato mantendo aquele tradicional mistério de quem serão os substitutos dos muito lesionados, que aliás, segundo o Renato, é o motivo de o Grêmio não estar com uma atuação satisfatória nesse momento nos campeonatos que disputou. Diz o Renato que apenas ser eliminado do Campeonato Gaúcho ainda dói, porque foi um resultado aquém do esperado. Que nas demais competições o Grêmio classificou na Primeira Liga, o Grêmio é líder do seu grupo na Libertadores, algumas ponderações que fez o técnico gremista. Para debater conosco hoje já estão aqui o Juliano Brito, na ponta direita, à minha direita da mesa, mas à esquerda da imagem, que é jornalista, é o narrador da Rádio Pachola, que é uma rádio especializada no Grêmio, uma rádio feita de gremistas para gremistas, não apenas a Grêmio Rádio Umbro, mas também a Rádio Pachola, com uma abrangência diferente, a Pachola com um aspecto 100% de torcedores fazendo a transmissão, e a Rádio Grêmio com profissionais do clube, com ex-atletas, mas duas programações interessantes para a torcida gremista. Aqui no outro lado, nosso convidado central, Alexandre Bugin, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, conselho que debate muitas das questões que envolvem, não o dia a dia do clube, mas a projeção macro do clube. Por exemplo, questões envolvendo estatuto do clube, regras para eleições, a avaliação de ética de postura de conselheiros, de dirigentes, tudo é avaliado no Conselho Deliberativo, que tem muitas comissões, e o Bugin vai nos falar um pouco sobre isso. E claro, você participa conosco também pelas mídias sociais, você pode participar, mesmo que o Luiz Carlos Reck não esteja aqui, pelo @LuizCarlosReck, e também na nossa live no Facebook. Já que temos dois representantes gremistas hoje, por enquanto, na bancada, e daqui a pouco o Luiz Fernando Fracasso, jornalista, também aqui conosco. Como é que vocês analisam, Bugin, Juliano, a entrevista do Renato e o que aconteceu ontem com o presidente Romildo, participando de um momento com os jogadores, com a comissão técnica, dando o seu recado de que os resultados precisam melhorar? Hoje o Renato dizendo, não, nós precisamos voltar a atuar como atuávamos no ano passado, mas tivemos algumas lesões, enfim, fazendo algumas ponderações. Como vocês veem esse momento, justamente às vésperas da estreia do Campeonato Brasileiro? Bugin, boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. De uma forma objetiva, eu penso que a renovação com a presença do presidente no vestiário, transmitindo uma mensagem de apoio e de renovação de comprometimento e de remobilização do grupo após a saída do gauchão, né, que foi, infelizmente, era uma prioridade para o Grêmio instituição, né, como clube, né, a conquistar esse gauchão de 2017, e não conseguimos. Então, a presença e a participação de um dirigente, do dirigente líder do clube, né? Como qualquer líder de uma equipe de trabalho, ela deve estar sempre presente a mensagem, a renovação, né? A colocação dos objetivos, metas, e também colocar de uma forma cada momento, né, existe a sua necessidade, fazer as cobranças devidas internamente, né, dentro do grupo, dentro da equipe toda, junto com a comissão técnica, né,
E acho que nós estamos à véspera de um novo Campeonato Brasileiro, né? À véspera também de estrear na Copa do Brasil e retomar a Libertadores, mais jogos da Libertadores. Então, é o momento da remotivação, da reorganização do grupo e trazer para eles a mensagem do líder máximo do clube, né? Com uma espécie de participação presente, sempre presente da diretoria do clube junto à comissão técnica. Então, eu entendo como sendo um momento importante, né? E hoje, agora de manhã, eu ouvi a entrevista do Renato e acho que o grupo recebeu muito bem essa participação, essa presença do presidente no vestiário, essa mensagem, através da entrevista do Renato, e acho que está bem encaminhado e óbvio que durante essa caminhada, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, vai ter percalços e isso está sendo administrado pelo clube. Juliano Brito, boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todos os telespectadores e a grande torcida gremista aí que certamente está na audiência. Eu gostei bastante da manifestação do Romildo, apesar de muita gente da mídia ter criticado, ele ter convocado uma entrevista coletiva, né, para falar sobre a reunião com os jogadores no vestiário. Mas é legal ver que o presidente está ativo e está atento, porque muitas vezes a gente vê o time não rendendo em campo e o presidente com um discurso diferente, né, do presidente do clube. Mas tá tudo bem, nosso time está jogando muito bem, mas não. O que a gente vê é que ele notou que o Grêmio não vinha rendendo muito bem. E é que nem o Alexandre falou, acho que ele reforça, né, o discurso dele de confiança no plantel, e a gente sabe que esse grupo de jogadores do Grêmio pode dar muito mais do que vinha rendendo, já rendeu muito mais e pode render muito mais. Então, ele, de certa forma, também blinda o vestiário das críticas, né, em cima do grupo de jogadores e principalmente do Renato, fazendo isso, dizendo que ele está com o Renato, que ele está do lado do grupo. Muita gente ontem falou, né, inclusive no nosso programa lá de noite, né, no Papo Pachola, que entende como um recado do presidente, se a coisa não andar, o bicho vai pegar. Eu não vi desse jeito, né? É claro, cada um tem a sua opinião. Mas é importante ele dar um recado. Mas também é importante ele dizer que ele tá atento, né? Que ele está... Faz parte do trabalho de uma equipe que tem esses momentos. Tem que ter cobrança, né? Exatamente. Tem que ter cobrança como qualquer outra empresa, né? Tem que ter cobrança em cima dos jogadores. Então, a gente espera. A expectativa fica toda para o Campeonato Brasileiro agora, para essa semana decisiva, esse mês decisivo que o Grêmio tem. São vários jogos. Já no domingo, Grêmio e Botafogo às 19 horas. Quarta-feira, contra o Fluminense, Copa do Brasil. Grêmio, atual campeão, pentacampeão da Copa do Brasil. E aí eu acho que passa muito por esses dois jogos o futuro do Grêmio. Pode ser meio grave que eu vou falar, o futuro do Grêmio na temporada, mas não, passa muito por esses dois jogos, a atuação do Grêmio, o que o Renato vai fazer, como ele vai mexer e escalar o time, até para decidir o próprio futuro do Renato. Eu pelo menos vejo assim. Até porque assim, né, Bugim, Juliano, telespectadores, é importante a gente destacar, mas por que esse é um momento importante para o Grêmio? A Libertadores está classificado, a próxima fase é apenas no segundo semestre. Então, tem tempo até a próxima fase, inclusive tempo de contratar. O Campeonato Brasileiro, mas é apenas a primeira rodada. Só que o Grêmio teve o tempo para trabalhar, teve o tempo para descansar e agora começa uma maratona de jogos importante. O Grêmio busca, claro, a vaga, permanecer na Libertadores o ano que vem pelo Campeonato Brasileiro, porque é uma das vagas, e esse é o momento que, diferente dos últimos anos, os clubes podem focar no Campeonato Brasileiro. Porque não existem mais aquelas fases decisivas da Libertadores simultâneas. Né? E tu estás colocando uma questão importante, no meu ponto de vista, de que, para mim, as 10 primeiras rodadas do Brasileiro definem a trajetória ao longo do campeonato. E qual é a perspectiva do time em relação à questão de conquista, em relação à questão de vagas de Libertadores, enfim. Então, para mim, é importante sempre que o time, que o clube, né, que o Grêmio se dedique nas 10 primeiras para ter e poder acumular uma gordura, né, a chamada gordura, e depois fazer alguma administração nesse sentido. Então, este ano é diferente, né, porque nós temos condições de nos dedicarmos sem esgotar o grupo, sem poupar por causa do jogo da Libertadores, né, porque os calendários dos anos anteriores era diferente. Então, acredito que também é um momento justamente de reorganização, agrupamento, para que se dedique ao Campeonato Brasileiro de uma forma que, nas primeiras 10 rodadas, a gente conquiste aí um número de
um lugar na classificação muito bom. A gente tem como exemplo o próprio Inter ano passado, né? O Inter arranca muito bem no Brasileiro e devido a essa arrancada, quase que o Inter não cai para a Série B. Com certeza. Pela boa arrancada que teve, porque depois a campanha foi desastrosa, né? Sim, o Inter depois ficou um turno sem ganhar um jogo. Ganhou do Santos naquele jeito que a gente viu ali, com a expulsão do Lucas Lima toda, né, complicada e tal. E foi 2000 e a Palmeiras, quando o Filipão estava... que ele conquistou a Copa do Brasil, inclusive jogou... E caiu, né? E caiu. Por quê? Porque as primeiras rodadas do Brasil... Estava envolvido com a Copa do Brasil. Eu acho que até o Cruzeiro, ano passado, sofreu muito no Campeonato Brasileiro porque largou mal. Exatamente. O Cruzeiro, verdade. Em boa parte do campeonato, se dizia, olha, vai cair um grande, ou vai ser o Inter ou vai ser o Cruzeiro. Isso mesmo. É O verdade. Cruzeiro sofreu bastante também. Aliás, já que a gente citou o Cruzeiro, o Renato utilizou isso na entrevista coletiva dele hoje. Olha, o Grêmio, o pessoal está fazendo uma onda de que não está tudo bem, mas o Grêmio está avançando nas competições internacionais. O São Paulo não avançou, o Cruzeiro não avançou, o São Paulo não avançou ontem em casa. Teve 70% de posse de bola e não conseguiu passar por uma equipe fraca, assim como o Cruzeiro, mas aí fora de casa, com o Nacional do Paraguai. O jogo do São Paulo ontem, eu assisti todo o jogo. E o 70% de posse de bola foi uma espécie de uma... Foi enganoso, né? Enganoso, porque... Não teve finalização a gol, não. Não teve organização nenhuma do time, né? E foi muito fraco mesmo o jogo. Então, acho que o São Paulo vai e a gente fica com pena de ver o Prato naquele time do São Paulo, né? Um baita jogador, né? Capitão do São Paulo e tal. Mas é uma desorganização. A gente observa que o grupo é um grupo bom, tecnicamente. Sim, sim. Mas a gente vê que o time está totalmente desorganizado. E certamente, se fosse outro treinador, teria caído, né? Porque, caiu no Paulistão, caiu na Sul-Americana, caiu o peso do ídolo, é verdade. O peso do ídolo, exatamente. Peso do ídolo. Ontem, o São Paulo conseguiu empatar em casa, perdendo o gol qualificado por Defensa e Justiça da Argentina. Não, e quase perdeu, porque o time da Argentina perdeu um gol. O jogador teve boas chances. Na frente do goleiro, assim, colocou chutou. Não, com todo respeito, é mesmo que eu ser eliminado por um Vila Nova. É um time lá que não tem expressão nenhuma, né? É um time que não tem expressão nenhuma. Em uma Copa Sul-Americana que o Sport, por exemplo, conseguiu avançar nos pênaltis. Ganhou por 3-0 também, jogo de ontem. Ganhou por 3-0 a primeira partida. Ontem perdeu por 3-0 para o Danúbio. E nos pênaltis acabou classificando fora de casa em Montevidéu. A gente vai fazer o seguinte, vamos para um primeiro intervalo comercial. Na sequência, vamos falar um pouco também sobre a projeção de time do Grêmio, que tem algumas dúvidas, o Renato mantém o mistério, e também o Internacional, com a sua equipe definida, confirmada, e o Zago disse hoje que está fazendo algumas observações, porque os jogadores chegaram agora, no caso, em especial, do Marcelo Cirino. Disse que observaria também o Potker, ele também seria este titular amanhã, se estivesse em condições, mas não está porque tem que cumprir uma partida de suspensão no STJD. Já voltamos. Uma e 15 estão conosco aqui no preliminar o Alexandre Bugin, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Eu quero saber depois dele um pouco sobre os trabalhos, porque o pessoal pensa, é uma barbada, é uma reunião a cada mês, uma reunião a cada 2 meses, mas não é bem assim que funciona o trabalho nos bastidores do clube. O Juliano Brito, jornalista, radialista, narrador da Rádio Pachola, que é uma das queridinhas da torcida gremista. Tem a Rádio do Grêmio, que transmite os jogos, mas a Rádio Pachola com uma ampla programação pela internet, por aplicativos também, transmitindo todas as informações do Grêmio, uma rádio identificada com o clube. Alguns dos principais destaques de hoje, o técnico Antônio Carlos Zago fez uma defesa ao Fabinho, disse que esse jogador nunca esteve, entre aspas, de malas prontas para o Vitória, recebeu apenas uma sondagem do clube baiano, mas que é um jogador que conta com a sua confiança, com a confiança do técnico, que é um jogador polivalente e que pode cumprir as funções do Edenilson, que está fora da estreia do Inter na Série B. Zago disse que o objetivo do Inter é sim ser campeão da Série B, que é uma obrigação que dos últimos grandes clubes que disputaram a Série B, apenas o Vasco, na avaliação do Zago, não teve o desempenho satisfatório e não conquistou o título, e de fato não conquistou no ano passado. O Felipe Gutierrez é um jogador que, disse o Zago, deve faltar um pouco o ritmo de jogo, até porque ele atuou apenas, iniciou uma partida pelo Inter na Copa do Brasil contra o Corinthians, mas é um jogador que deve ser observado e ganhar sequência nessas primeiras rodadas. O Zago que disse
que escala o Marcelo Cirino porque quer observar esse jogador que chega nesse momento para o grupo, então o Zago quer dar a ele uma oportunidade. Diferente do que muitos técnicos fazem, inclusive do que faz o próprio Renato. O Renato no Grêmio, o jogador pode estar bem, pedindo passagem, como é o caso do Arthur. O Arthur, a cada jogo que entra, o torcedor tem mais convicção de que ele tem que ser titular. Mas ele segura para que o jogador entre no momento certo, para que o jogador conquiste em campo essa posição de titular. O Zago decidiu dar uma chance de cara para o Marcelo Cirino e o fará na próxima rodada certamente com o William Potker, porque ele disse que se o Potker estivesse à disposição para a partida de amanhã, ele estaria entre os relacionados e iniciaria a partida. O time do Inter, que treinou hoje, foi confirmado pelo Zago. Daniel, William, Léo Ortiz, Cuesta e Wendel, Dourado, Fabinho e Felipe Gutierrez, D'Alessandro, um pouco mais à frente, Marcelo Cirino e Nico Lopes. O Cirino, é bom destacar, a principal temporada dele no Atlético Paranaense, ou quando ele surgiu no Atlético Paranaense, foi justamente disputando a Série B, e ele disputou vários confrontos com o Londrina no Estádio do Café, então um jogador que colabora também neste sentido. O Grêmio tem, podemos dizer, uma dúvida entre 3 atletas, pelo menos no que é divulgado pelo Tricolor e pelo que se observa ao longo da semana. Quem será o parceiro do Michel no meio de campo ao lado do Ramiro? Michel e Ramiro estão confirmados. Quem joga mais? Tem a opção do Jailson, tem a opção do Arthur, que é a preferida do torcedor, e tem também a opção do Fernandinho, que seria a mais improvável. Uma projeção de time do Grêmio para enfrentar o Botafogo com promoção de ingresso para as mulheres nesse final de semana. Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira, Michel, Ramiro, e aí a dúvida, Arthur ou Jailson ou Fernandinho, Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios. Renato, como a gente comentou no primeiro bloco, disse que o Grêmio precisa voltar a repetir as atuações do ano passado. E vocês concordam que não consegue repetir porque tem muitos problemas de lesões? Aliás, por que tantos problemas de lesões? O Maicon é um que teve uma lesão muscular, voltou e sentiu de novo. O Maicon, de 23 jogos, jogou apenas 8 esse ano. Bugim. Bom, eu acho que essa questão das lesões está chamando a atenção mesmo. Apesar de que todos os anos existe um período em que os clubes sentem, né, em função da sobrecarga e tal, algum período com mais lesões. Mas nós realmente estamos sofrendo isso desde início de março, né, uma série de lesões. Eu penso que a comissão técnica, né, o Renato já colocou, inclusive hoje, de que ele está fazendo reuniões com o departamento médico, com os jogadores e com a comissão técnica, para tentar identificar os problemas e tentar achar melhor solução, né? Mas é uma das causas, sim. Eu acho que nós não podemos ignorar essa razão, né, em termos de quedas dos rendimentos do time, né? A gente sabe que esse ano, por exemplo, o Bolanhos, o Miller, iniciou muito bem, né, de uma forma... No Campeonato Gaúcho jogou excelentes partidas, né? E quando ocorreu a lesão, a gente viu que o time sentiu a falta dele, né, naquela sistemática. Acredito que não seja 100% isso, tá? Eu também acho que existe uma questão de reorganização do time que o Renato talvez pelo fato de sair um, entrar outro, não contar com todos os jogadores nos jogos, ele está encontrando algumas dificuldades, né? Mas acho que ele também existe uma necessidade de reorganização do grupo em termos para recuperar esse rendimento que vinha tendo, né? Principalmente no final do ano passado, que foi o período, né, dos 3 meses que o Renato, depois que assumiu, né, foi aquele período final da Copa do Brasil, né, que também não é nós não podemos utilizar aquele rendimento como sendo a nossa média sempre, porque aquilo ali justamente tinha um objetivo, um foco de trabalho buscando a conquista do título, né? Mata-mata, jogos de uma forma intensa, né? E a gente sabe que ao longo do ano tu não consegue repetir todo esse período, né, esse tipo de ritmo. Então, acredito que sim, as lesões é uma causa importante, né, da queda do rendimento desse ano. Na minha opinião, as lesões são a principal causa, porque
não tem time no mundo que resista, né? Tu pega um Real Madrid, tu tira metade do meio campo, não vai render o que rende, né? Então, o Grêmio perde toda a sua característica sem ter os jogadores de meio campo, principalmente quando sai o Maicon, que para mim é o jogador principal daquela engrenagem de meio, já que a gente não tem o Douglas na temporada. Então, a única coisa que eu acho que o Renato peca é não escalar o Arthur, né? Porque o Arthur, a gente fez uma enquete ontem lá na rádio, Arthur deve não começar o jogo no domingo, 97% da torcida, certo, né? A maioria esmagadora, Arthur começa o jogo. Então, assim, 3% devem ser os parentes do Jailson, do Fernandinho. Deve ser os amigos, né? Então, assim, para funcionar aquela engrenagem de meio campo do Grêmio, ao meu ver, isso, tu tendo um jogador que saiba dar aquele toque de bola diferenciado, que nesse caso é o Maicon ou o Arthur entrando, né, no domingo, a coisa já dá uma melhorada e começa a funcionar. E também tem a perda do Wallace, né? Que era uma peça importante. Também o Grêmio não tem, o Grêmio tem vários volantes bons, mas não tem o primeiro homem de meio campo. Não conseguiu. O Mustos é um jogador que supriria essa demanda, e aliás, ontem no Cadeira Cativa, um telespectador, não vou lembrar o nome, mas um telespectador sugeriu, por que não o Lucas Leiva? Não é tão fácil pagar, né? O salário não é... O Lucas vai vir Leiva por um salário mínimo. Ele tem um salário de 900 mil dólares, né? O Lucas Me Leiva. serve. Então, 900 mil euros, né? É complicado, Com né? certeza. É complicado tirar ele de lá. Como uma luva dentro do time. E acho que o Mus também. Também eu acho que é uma peça extremamente importante se nós conseguíssemos contratar. O Mus houve uma confusão lá, né? Faleceu o empresário dele. Então ele disse, a gente entrou em contato algumas vezes com ele. Ele fala que está por fora da negociação, né? Mas o que a gente sabe é que o presidente Rosário, como perdeu, está de birra e não quer liberar ele antes da janela, né? O que a gente tem de informação até o momento é isso. Então vamos aguardar para ver se... Pois é, e seria importante para o Grêmio que qualquer contratação vindo do exterior chegue antes da janela. Por que a gente fala isso? A gente sempre diz que o jogador, quando vem do exterior, precisa de um tempo de adaptação. No próprio Grêmio, o Kahneman disseram que precisava desse tempo. No Inter, ano passado, se falou de vários jogadores, do Seiras, do Nico Lopes, esse ano do Cuesta, do Gutierrez, certamente, daqui a pouco vai ser dito. Então, se ele chegasse, por exemplo, no final desse mês, a janela abre dia 20 de junho. Então, se ele chega no final de maio, ele vai ter 20 dias de ambientação com o grupo, vai poder escolher a casa dele em Porto Alegre, vai poder acertar todas as questões extra-campo. Vai aparecer no bid. Aí aparece no bid no dia 20, pode jogar, ou dia 21, 22, pode jogar 2 ou 3 partidas antes das oitavas de final da Libertadores. Se não, se ele chega aqui dia 20, 22 de junho, os prazos começam a ser atropelados e aí às vezes ele entra por decreto e não está tão ambientado com o grupo. Pode sofrer alguma lesão, né? Pois é, agora, pegando vocês, até porque são 2 gremistas que estão hoje conosco aqui, o Juliano identificado com o Grêmio, até porque trabalha em uma rádio que fala para gremistas, e o Alexandre Bugin, vice-presidente do Conselho, e o conselheiro atuante do Grêmio, nem se fala. Vocês vão assistir o Inter na Série B para secar, para observar algum possível reforço, já que não tem o limite de inscritos? Como é que vocês vão observar o que acontece do outro lado do Rio Grande? Juliano, tu como torcedor. Olha, eu vou assistir para me divertir, na verdade, né? Secar já foi, a minha secada no passado já deu resultado, então agora... Tu acha que não adianta secar esse ano que vai subir? Não, igual? acho que não adianta porque o plantel que o Inter tem, comparando com o Grêmio, quando subiu, o Inter começa com, um plantel pronto, queira ou não queira, com mais grana do que o Grêmio. O Grêmio se cogitou quando o ano que caiu, né? O ano que começou ali a ascensão para a Série A, não teve futebol naquele ano, né? Rolou um assunto assim e tal. O Grêmio não tinha jogadores e o Inter tem um plantel prontinho, né? Mas a gente está na espreita ali, né? O Londrina fazendo o crime. O Grêmio, o Inter tem um time pronto, mas teve que desmanchar um time. Teve que desmanchar. No papel o time não é ruim. Para mim é um dos melhores da Série B, né? Mas a gente está aqui na espreita, né? Um dos melhores da Série B, então é porque tem alguém que ele tá... Vai que o Celcinho do Londrina faz o crime, né? Tem uns carinha conhecidos do Londrina, é bom eles abrir o olho, né? Então... Não, eu até comento com muitos amigos. Eu trabalhei 1 ano e meio no Atlético Paranaense, então eu vi muitos jogos contra esse Londrina. Que tem o Tencati há 6 anos comandando o clube, ele é o treinador com o maior período no comando de um clube, supera inclusive o Rogério Zimmermann no Brasil de Pelotas. O Tencati faz um excelente trabalho. Tem, por exemplo, o Germano, que é um bom volante, experiente. Jogou no Santos, né? Jogou no Santos. Tem o Celcinho, que teve passagens por outros clubes, mas ele só se dá bem no Londrina. Tem o Jardel indo para lá, daqui a pouco faz a estreia amanhã. Imagina, 3 jogos na sequência, o Jardel
incomodando o D'Alessandro, como já incomodou na final. O Thiago Machoves, que não tá lá? Acho que não. Não, eu tava dando uma olhada no plantel do Londrina, até a gente falou no ar ontem que ele estava lá porque tinha lá, ele aparecia. Aliás, Thiago Machovski, que o Mazzaropi esteve aqui na semana retrasada e disse que é o melhor goleiro tecnicamente do Grêmio. Ele falou a mesma coisa pra gente no programa lá. E que é uma pena o Grêmio perder esse tipo de jogador. Ele disse que o Mazza falou pra nós, me dá um mês como preparador de goleiro, eu largo ele pronto pra ser titular do Grêmio. Palavras do Mazzaropi lá pra nós. Né? O Mazzaropi sabe o que fala, né? Mas faltou a tua resposta, Buginho. Como é que você vai observar a Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, como o Juliano colocou, eu acho que, eu penso que o importante para nós gremistas, e aí eu estou falando como torcedor, tá? Que vivemos muito tempo ouvindo aquela time grande não cai, nós nunca vamos cair, nós sempre vamos disputar a Série A, não sei o quê. Então, para nós, a situação hoje, né, já nos satisfaz como gremistas. Né? Como, enfim, fazendo parte da esfera de dirigentes de clube, né, como vice-presidente do conselho, como conselheiro, eu acredito que a gente tem que pensar também no futebol do Rio Grande do Sul. E para nós, para o bem do futebol do Rio Grande do Sul, essa permanência, tá, de um clube na Série B por mais de um ano, no caso, porque o primeiro ano é de uma reorganização, né? Mas eu acho que o Inter, a gente torce, né, no sentido de clube, né, que eles se reorganizem e possam, enfim, manter o nível do futebol gaúcho no patamar top do Brasil, em termos de Brasil. Né? Agora, como gremista, eu entendo que sim, para nós foi um final de ano muito bom, né, pelo fato de nós termos conquistado o Penta da Copa do Brasil, que era o título mais importante, né? Mas veio de lambuja também a Série B. Uma semana depois, né? Uma semana depois. Em uma semana aconteceu depois. Tudo que o gremista queria, né? Agora, acho que fica um alerta, né? Essa ideia de que né, o Inter fez alguns jogos do Campeonato Gaúcho, bem poucos jogos, jogou bem, aí já se criou uma ilusão de que já tinha, enfim, estava conquistando, já mandava. A Série B esse ano vai ser muito disputada, sim. Né? E se os clubes não cuidarem, não passam, não sobem. Né? Então tem que se dedicar. É que Série B é complicado, Série B não é tanta qualidade, é mais vontade. Eu acho que o teu time tem que ter muita pegada, muita raça para voltar para a Série A. Não adianta montar um baita time e dentro de campo não ser aquele time aguerrido, né? Então a gente viu muito isso naquele Grêmio de 2005, era um time fraquíssimo aquele Grêmio. Escalona, Jacozinho, Lipatim, vários jogadores, né, fraquíssimos, e subiu na superação e naquele capítulo todo que a gente lembra muito bem, né, que é a Batalha dos Aflitos. Já que a gente citou o Londrina, o Thiago Lopes, nosso produtor, disse que de fato há um empréstimo do Grêmio para o Londrina, então o Thiago está no elenco, mas não é o goleiro titular do Londrina também. Não é, eu tinha visto ontem. O goleiro que deve fazer a sua estreia pelo Londrina e enfrentar o Internacional é o goleiro Zé Carlos. O atacante Arthur, que já estava há um tempo no Londrina, mas não atuou no Paranaense, também deve ser titular na estreia. O Elton, também atacante, que chegou há pouco tempo no Londrina, fica no banco. E o volante Jardel, que estava aqui no Novo Hamburgo, fará também a sua estreia contra o Internacional. Então, um jogador que já conhece bem o Inter e fará a sua estreia diante do Colorado amanhã, 4h30 da tarde, lá no Estádio do Café. A gente vai para o intervalo comercial. Na sequência, eu quero saber um pouco mais do Alexandre Buginho sobre esses trabalhos nos bastidores do Conselho Deliberativo. Qual a função, por exemplo, da comissão de futebol que existe dentro do Conselho Deliberativo do clube? Tem uma interligação com o departamento de futebol? Como é que se fazem os planejamentos dentro do clube e os palpites dos nossos convidados com relação à Série A do Campeonato Brasileiro? Porque muitos grandes estão patinando, como o São Paulo patinou ontem na Sul-Americana. Até onde o Grêmio pode chegar na Série A e o Inter na Série B? Qual que é a meta? De fato é conquistar o título? É fácil ou é possível se projetar que o Inter será campeão com talvez certa facilidade, como muitos imaginam? Já voltamos. Uma e 32 de volta com o nosso preliminar, a imagem do futebol. Um recado especial para você que está em casa. Hoje, sexta-feira,
É o dia especial das mães na Oral Sim. Você, mamãe, você, vovó, quer realizar o seu implante dentário? Ainda dá tempo. Agora é a sua vez. Vamos mudar de vida? Aproveite uma grande oportunidade, um formato de atendimento incomparável, igual ao amor de mãe. Ligue 3076-4343 e agende a sua avaliação. Ligue agora ou mande um WhatsApp. 99951-4343. 99951-4343. Oral Sim Porto Alegre, a sua referência em implantes dentários. Responsável técnico, Dr. Charles Yark, CRO 22531, EPAO 3523. Se você quer contar ainda com o apoio da Oral Sim, aproveite hoje um dia especial na Oral Sim Implantes. Está aí o telefone na tela, 3076-4343, ou mande uma mensagem no WhatsApp. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias ou filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Eu nem combinei antes, porque eu tenho certeza que o Bugim muitas vezes foi no Cachorro do R, ali em frente ao Colégio Rosário, na Independência, esquina com a Praça Sebastião Leão. Na frente ali da... Em frente ao colégio. Impossível errar, né? Não, aí é o que mais... ali é a fila do Cachorro do R, né? Ali é o original, que tem em shopping aí, é tudo cópia. O original é ali. Muito bom. E olha que é tradição e qualidade, o pão é preparado diariamente, o molho também, sempre tudo novinho, ingredientes de alta qualidade no Cachorro Quente do R. Tem que aproveitar a vida. Depois, Funerária Ritter, como diria Luiz Carlos Reck, 25 anos dando atenção e carinho no momento mais difícil. Funerais no preço que você pode pagar. Traslado e especialização em cremação. Funerária Ritter, em Cachoeirinha, na Fernando Ferrari, 174, é o início da estrada do Ritter. O telefone é o 3470-6324 ou 98017-6689. Padaria Laúde, faça o seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões de até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Avenida Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Padaria Laúde, para você encomendar os docinhos, os salgados, os bolos das festas de qualquer tamanho. Você conta com o suporte e com receitas exclusivas da Padaria Laúde. Por falar em receitas, horário do almoço, Dia das Mães também, eu vou mostrar para vocês as panelas revolucionárias, as melhores panelas do mundo, as panelas Frigigold, tecnologia alemã para que você cozinhe na sua casa sem utilizar uma gota sequer de óleo. Não precisa de nada de óleo. Você vai fazer carnes, frangos, peixe, ovo frito, batata frita, tapioca, o que você quiser, sem utilizar nenhuma gota de óleo. Você vai cuidar da sua saúde. Você vai conferir nas imagens que também é muito fácil de limpar as panelas Frigigold, justamente pelo sistema antiaderente. Você prepara o que você quiser, pipoca você pode fazer sem utilizar óleo. Coloca o milho da pipoca e ela vai estourar e vai sair uma comida ainda mais saudável para você. E tem uma promoção especial de Dia das Mães. Mas antes de eu falar da promoção e do super desconto que você vai ganhar ligando no 4003-4220, confira as imagens do que você pode preparar com as panelas Frigigold. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. O telefone apareceu aí na tela, 4003-4220. Os primeiros 40 telespectadores que ligarem, se estão na região metropolitana de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, Novo Hamburgo,
Viamão, Gravataí, Cachoeirinha, os primeiros 50 que ligarem, a equipe da central da Frigigold você vai dar um toquezinho, eles vão retornar a ligação para você e entregam ainda a tempo de você presentear a sua mãe. Se você comprar o kit completo, você vai ganhar o que nós apelidamos aqui, Bugim, de desconto Adalberto Aquino. O Adalberto Aquino esteve 2, 3 semanas aqui no Cadeira Cativa, chorou um desconto e eles, não, vai, aceito. Comprou o conjunto de panelas, está fazendo de tudo em casa, disse ontem aqui no Cadeira Cativa. Então você pode ganhar, os 50 primeiros vão ganhar o desconto Adalberto Aquino. Um grande desconto, quase metade do valor, para você adquirir as panelas Frigigold. 4003-4220. Pode aproveitar, viu? Desconto. Confirma com o Aquino lá no conselho. Vou intimar o Aquino para nos convidar para vai ter que convidar agora. Agora vai ter que convidar, né? Faz um risoto, alguma coisa. Vai ter que convidar o pessoal. Querido amigo Aquino, um abraço. O Aquino sempre na nossa audiência. Vamos conferir o gol na memória de hoje? Diariamente a gente recupera um gol do Inter ou um gol do Grêmio. Hoje um gol do Internacional contra o Paraná Clube, 1-0 para o Inter, Brasileirão de 2007. Alexandre Pato marcou esse gol para o Colorado. Vamos ver, olha ali. Baita jogada do Pato, né? Isso é no início da carreira. Alexandre Pato, que nunca disputou Clássico Grenal profissional, né? Foi vendido tão rápido pelo Inter que não disputou um Grenal como profissional. E depois de mostrarmos o gol, tem sempre a pichotada, o lance pitoresco de alguma coisa que não saiu certo. Vamos ver o que esse goleiro fez. Ele tentou interceptar um chute e acabou dando tudo errado. Ih, rapaz. Vamos ver, vai ter o replay agora ali, ó. Ih, rapaz, parece o Juliano jogando no final de semana. Não. E olha que eu joguei no gol, joguei na Ubra, inclusive. Futsal. Ali, ó. Vai aproximar de novo. Pega, garoto. Mão de pano. Parecido com o Sarra contra aquele Grêmio Figueirense, né? Tá corneteando os goleiros da casa aí, bicho. Não é mais, né? Não, Sarra não é mais. Eu tenho amigos que idolatram o Sarra até hoje. É que eu lembro muito bem desse jogo, porque a gente perdeu a vaga para Libertadores nesse jogo, né? De virada. O Sarra acabou levando um frangaço. Bugim, ficou faltando você falar sobre o trabalho no Conselho Deliberativo. É tão barbada assim que o pessoal diz, é uma reunião por mês, uma a cada 2 meses. Não, só isso? Não, de maneira alguma, Maurício. O Conselho Deliberativo ele exige muito do conselheiro. Tá? Hoje, o presidente Carlos Biderman, né, do Conselho, e eu como vice, nós assumimos a gestão em outubro do ano passado, do Conselho, e fizemos um planejamento de trabalho juntamente com os conselheiros, né, e quero ressaltar que o grupo de conselheiros do Grêmio hoje, que estão atuantes, são extremamente fortes em termos de qualidade e dedicação ao Conselho. Tá? E nós fizemos um planejamento com as comissões. Nós temos 8 comissões, né, permanentes de trabalhos, né, sendo que uma delas é a de futebol, como tu comentaste. No início do ano, nós fizemos um planejamento em que o presidente Biderman colocou a ideia nossa da diretoria do Conselho em termos de trabalhos dessas comissões, o que a gente espera dessas comissões. E as comissões têm se reunido semanalmente, né? Inclusive tem dias que as salas do Conselho, as 4 salas de reuniões do Conselho, as 3 salas de reuniões do Conselho estão permanentemente lotadas com as comissões em termos de trabalho. Cada comissão tem uma programação e a sua tarefa, né? E também nós temos o Fórum dos Movimentos, em que a diretoria do Conselho, eu, o presidente Biderman, nós coordenamos, né, a participação dos movimentos políticos, que não são exclusivamente formados por conselheiros, mas que também contribuem muito em termos para o dia a dia do clube, em termos de
pensar o Grêmio, em termos de planejar o clube, planejar o conselho e como o sócio pode contribuir, como o conselheiro pode contribuir nas suas questões de estatutos. Tu falaste muito sobre a comissão de futebol, né? Pois é, o que a comissão de futebol delibera? Ela interage com o Odorico Roman, com Ela o Dr. tem um Saúl? trabalho de, primeiro, né, de fazer uma discussão, né, interna do conselho, solicitar e conversar com a direção, no sentido da administração, em termos de escola, em termos de base, em termos profissionais. A comissão de futebol ela não tem e não deve participar das decisões em termos de conselho de administração, né? Em termos de comissão técnica, né? Nós não devemos participar. Agora, isso não é dever cornetear, tem que trocar, tem que botar esse, tem que botar aquele, escala o jogador X ou Y. Não é dever dos conselheiros participar do dia a dia do clube em termos de decisões. Agora, nós estamos... É importante nós sabermos de como é o método, como é a organização do clube nessa questão do futebol e podemos também colaborar no sentido, no momento que chega no conselho, algumas questões relacionadas a contratos, a formação dos jogadores, o conselho também possa contribuir no sentido de melhorar essa estrutura. Então, o conselho ele tem uma obrigação de auxiliar o clube na sua estruturação, tanto em curto, em médio e longo prazo. Então, existe a comissão de futebol, o Adalberto Aquino participa dessa comissão, né? O Denis Abraão e outros conselheiros, e eles estão interagindo com os representantes da direção, no caso da administração, no sentido de ver e pensar o que poderia ser de contribuição do Conselho, no sentido tanto de estatuto como regulamentos, para que melhore a estrutura do clube, né? As outras comissões também, nós temos a Comissão de Planejamento Estratégico, a Comissão de Finanças, que acompanha todas as finanças, juntamente com o Conselho Fiscal, que é um órgão deliberativo separado do Conselho, né? Mas é formado, é importante a participação. Nós temos a Comissão de Marketing, que também faz uma avaliação das ações de marketing, como pode contribuir, os conselheiros podem contribuir no sentido de melhorar a estrutura de marketing do clube, em termos de comunicação, de marketing, né? Então, existe um trabalho muito intenso, além das reuniões do Conselho, que são as reuniões deliberativas, né? São as reuniões com todos os conselheiros, ordinárias, com todos os conselheiros, além daquelas extraordinárias de aprovação de orçamentos, aprovação de contas, né? E estatuto, enfim. Então, é um trabalho muito intenso, a gente tem uma carga de trabalho bastante forte, né? E é uma honra, principalmente para o conselheiro, né? É uma honra e, muito mais que uma honra, é uma grande responsabilidade estar como conselheiro e poder participar da mesa diretora do Conselho Deliberativo. A queima-roupa, o Grêmio tem mais possibilidades de se focar na Copa do Brasil ou tem que pensar no Brasileiro esse ano? Olha, para mim, qualquer um deles, hoje, eu estou vendo como se nós conseguíssemos focar e ganhar a Libertadores, seria um grande... A Libertadores é mais passada, por isso que... Mas é aquilo que eu falei, nós temos que nos focar agora nas primeiras 10 rodadas para tentar estar bem no Brasileiro e ser o nosso objetivo, mas aquilo que nós tivermos mais rápido, com possibilidades, eu vejo que a gente tem que conquistar. Os 3 títulos são no mesmo nível de importância. Obrigado, Bugim. Obrigado, Juliano. Obrigado a você pela audiência. Às 7 horas da noite tem o Cadeira Cativa e, como muita gente pediu, Alaor Veríssimo estará hoje aqui. O que será que ele vai dizer sobre a estreia do Inter? Até às 7.